Olá, futuros devs, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso Olá, Mundo JavaScript. Nessa aula nós vamos falar sobre os tipos de dados da linguagem JavaScript. A linguagem JavaScript trabalha com tipos de dados que são string, number, array, object, function, entre outros tipos de dados. Nessa aula nós vamos conhecer os tipos string e number. Confere aí. Vamos então entender o que são os dados primitivos do tipo string e do tipo number. Basicamente, os dados do tipo string são dados que são interpretados apenas como texto, são só texto, é um conjunto de caracteres que funcionam apenas, que tem apenas a função de texto. Já os dados do tipo number, como o próprio nome diz, são dados que a gente consegue fazer operações matemáticas com esses dados. E já com o tipo string, não é possível fazer nenhuma operação matemática. Você só armazena esses dados do tipo string em uma variável para usar ele em um outro momento da sua aplicação, do seu software. Então, basicamente, a diferença é que com os dados do tipo number, você consegue fazer operações matemáticas com esses dados. E com os dados do tipo string, você não consegue fazer operações matemáticas. Então, vamos fazer aqui alguns exercícios com esses dados do tipo string e do tipo number. Vamos abrir aqui a pasta curso_JavaScript. Eu vou abrir esse arquivo aula 2 aqui, eu vou abrir ele com o meu editor de texto. Eu vou aqui em File salvar como esse arquivo para a gente criar um terceiro arquivo. Vou criar aqui, vou chamar esse arquivo de aula 3-tipos-de-dados.html. Salvar para criar mais um arquivo. Agora eu vou apagar esse código aqui. E vou também abrir o meu navegador aqui e vou dividir a tela, metade da tela para o navegador e a outra metade para o nosso editor de código. Então, para a gente entender aqui na prática a diferença entre os dados do tipo string e os dados do tipo number, eu vou declarar aqui uma variável A. E aqui já começa a primeira diferença. Quando você vai declarar ou vai criar uma variável do tipo string, você precisa obrigatoriamente colocar essa variável entre aspas. Podem ser aspas duplas ou aspas simples, ou até mesmo a crase. Você pode usar a crase como delimitador de variáveis. Então, se você colocar qualquer texto que você colocar aí, entre aspas, ou aspas simples, ou entre crase, vai ser o JavaScript vai interpretar esse texto colocado, esse conteúdo colocado entre aspas simples, ou duplas, ou crase, vai interpretar esse conteúdo como string. Então não importa se você vai pôr um número ou uma letra, isso vai ser tratado como string. Então eu vou pôr aqui, vou escrever aqui, meu nome é ... Opa, errei aqui, é nome é ... Vou declarar uma segunda variável, a variável B, e vou pôr aqui Marcos. Esqueci do ponto e vírgula, declarou uma variável, tem que colocar o ponto e vírgula para encerrar essa instrução. Agora eu vou pôr aqui um alert. E nesse alert eu vou pôr a variável A mais a variável B. Eu vou salvar esse arquivo. Agora deixa eu minimizar aqui.
Eu vou executar esse arquivo no navegador. E tá aí o resultado. Deixa eu voltar aqui o meu editor de código para o lugar dele. Vejam que em vez de não tinha como somar o conteúdo dessas duas variáveis. Então vejam que o JavaScript colocou a primeira variável seguida da segunda variável. Colocou uma variável, o conteúdo de uma variável na frente do conteúdo de outra variável. Por que ele fez isso? Primeiro, porque nas duas variáveis, o conteúdo dessas duas variáveis, nós temos duas strings nessas variáveis, dois conteúdos do tipo string. Segundo, quando nós temos duas variáveis do tipo string e um sinal de mais entre as duas variáveis, o que o JavaScript vai fazer? Ele vai olhar, bom, é número? Não, é string. É string, então se é string, o que eu vou fazer com esse mais? Eu vou concatenar, eu vou juntar essas duas variáveis. Vou juntar o conteúdo dessas duas variáveis, um na frente do outro, na ordem que está sendo colocado ali. Uma vez que não dá para fazer uma operação matemática, não dá para fazer uma soma, o JavaScript usa esse símbolo de mais para concatenar, para juntar o conteúdo dessas duas variáveis. Então percebam que o sinalzinho de mais ali tem duas funções no JavaScript. A primeira é a função matemática, né, que é somar o conteúdo que vem antes e o conteúdo que vem depois. E se não for possível fazer a soma, ele vai concatenar ou juntar os dois conteúdos e mostrar um conteúdo após o outro. Então se eu fizer aqui, ó, eu vou trocar o conteúdo da variável A pelo número 1. E o conteúdo da variável B, eu vou trocar pelo número 5. Vou salvar. Vou atualizar o arquivo e vejam que ainda assim, mesmo eu tendo colocado dois números aqui como conteúdo das variáveis, ainda assim o JavaScript não fez a soma desses conteúdos. Por que ele não fez a soma? Ele exibiu o conteúdo de uma variável na frente do conteúdo da outra variável. Por que ele fez isso? Porque os números estão entre aspas e ele vai interpretar o conteúdo entre aspas como string. Ele não vai entender que ali são números. Para que eu consiga fazer a soma do conteúdo dessas duas variáveis, eu tenho que tirar essas aspas. Se eu tirar essas aspas aqui, aí sim o JavaScript vai tratar esses dados como number. Vou salvar o arquivo novamente, vou atualizar. E vejam que agora o JavaScript fez a soma, porque o JavaScript agora está interpretando o conteúdo dessas variáveis como number, não está interpretando mais como string, porque o conteúdo dessas variáveis não está mais entre aspas. Então essa é uma diferença básica entre string e number. Agora tem mais um detalhezinho. Os dados do tipo number podem ser divididos entre os tipos int e float. O que é o tipo int? O tipo int são números inteiros. Por exemplo, 1 e 5 são números inteiros. Mas a partir do momento que eu ponho aqui 1.5, agora eu declarei aqui um number do tipo float. Eu armazenei na variável A um dado do tipo number, só que do subtipo float, porque é um número que tem essa casa decimal, é um número que tem um ponto flutuante. Esse aqui é um ponto flutuante e não é mais um número inteiro, é um número, entre aspas, vamos dizer assim, um número quebrado, um número de tipo float. Então eu vou salvar e vamos ver o resultado dessa soma. Ele fez a soma e o resultado foi 6,5. E terminamos mais uma videoaula aqui do nosso curso. Nessa aula eu falei qual é a diferença entre os tipos de dados string e number. E na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para converter um dado do tipo string em number. E vou falar também sobre comentários em JavaScript. Até a próxima aula.